Bom dia, queridos. Continuando a programação do nosso webcamp, e teremos agora uma manhã abençoada com a mensagem do nosso querido pastor Roster, que pregou em alguns acampamentos nossos. Aliás, desde o primeiro acampamento, o pastor Roster vem pregando e nos ajudando. Espero que você que desfrutou daquela programação maravilhosa de ontem à noite, da nossa fogueira, dos nossos momentos de comunhão, tenha feito um acampamento na sua casa. Não sei se vocês puxaram os colchões para a sala, em algum quarto, todo mundo junto. Espero também que você tenha feito o devocional com a sua família, leu, orou e agora vai continuar acampado com a gente. Vamos então ouvir esses louvores maravilhosos, a mensagem do nosso querido pastor Roster e um recadinho de sempre de um acampante. Obrigado. Vamos na nossa programação com a graça de Deus. Tu fazes que tudo coopere para o meu
Nos cultos vespertinos de nossa igreja, nós estamos expondo as Escrituras, pregando os salmos de romagem, que eram os salmos que os peregrinos cantavam quando iam 3 vezes por ano a Jerusalém, adorar o nome do Senhor. Começamos com o Salmo 120 e hoje estamos no Salmo 131. Mas a mensagem desta noite não é uma mensagem pregada somente para o amado rebanho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, mas essa mensagem também é uma mensagem do congresso, do acampamento de família da Igreja Presbiteriana Bethesda, lá em Brasília, a igreja que se reúne no Mackenzie, cujo pastor é o querido reverendo Sigisberto Queiroga. Eu tive a alegria de, no ano 2017, no El Rancho, lá em Anápolis, Goiás, Cocalzinho, Goiás, pregar no encontro de família deles, e eles me convidaram novamente. Os líderes do Ministério de Casais são os queridos Serjão e Kênia, que Deus os abençoe, um grande abraço a eles. E essa mensagem então é para a Igreja Unida, mas é para o encontro de família da Igreja Presbiteriana Bethesda em Brasília. O tema do encontro deles é: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que essa mensagem fale ao coração de todos os que estão em São Paulo, de todos os que estão em Brasília e de todos os do mundo inteiro que a ouvirão e serão edificados pela palavra do Senhor. Salmo 131. Assim diz a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Pai Santo, glorifica teu santo nome. Esse é o dia do Senhor. Dia separado para que a tua noiva te adore em família, em espírito e em verdade. De manhã já estivemos aqui, fomos alimentados pelo Senhor na palavra, na ceia, te adoramos com todo o nosso coração, mas nessa noite de maneira especial, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, trazendo à memória o que nos pode dar esperança. Ouviremos a tua palavra. Pedimos-te, Senhor, que o Senhor encha de paz o coração do teu povo. Temos vivido dias de grande desafio, Senhor, e necessitamos da tua intervenção na nossa vida. Necessitamos, Deus, ó Pai, da paz que vem do Senhor. Necessitamos do fruto e da unção do teu Espírito. Fala poderosamente no nosso coração, ó Pai, que o teu povo tenha um encontro com o Senhor e saia daqui, ó Deus, cheio da tua palavra, cheio da tua presença, cheio da tua bênção. Esse teu filho está escondido atrás da cruz do Cordeiro, para que a glória dele resplandeça e para que o teu povo seja abençoado. Fala conosco, Pai, nós te imploramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, desde essa semana eu comecei a ler um livro precioso do pastor Matt Chandler. Pastor Matt Chandler é considerado um dos melhores pregadores dos Estados Unidos na atualidade. E o pastor Matt Chandler, nesse livro, começa contando de que quando, aos 35 anos de idade, quando sua igreja já tinha mais de 5.000 membros, ele descobre que tem um câncer no cérebro e tem que fazer uma cirurgia e passa por quimioterapia, mas de repente ele mostra a graça de Deus no meio do sofrimento que ele enfrentou. Mas o livro não fala somente do sofrimento dele, de sua família, de como sua esposa reagiu como uma serva piedosa do Senhor. Em cada capítulo,
algum dos membros da igreja do pastor Matt Chandler conta um testemunho de como lidou com o sofrimento e com um momento de grande crise na presença do Senhor. No 2º capítulo do livro, quem escreve é uma irmã que é membro da igreja. Ela com o marido tinha um filho muito crente, inteligente, um moço na idade de 15 anos, que foi numa festa, numa casa muito bonita, e naquela festa aquele moço caiu dentro de um lago e ficou 10 minutos submerso naquele lago, submergido ali. E então os doutores não tinham esperança de que ele voltasse. E ele foi para o hospital e ali ficou em coma mais de 10 meses, onde a igreja orou e intercedeu por aquele moço. Orou. Depois de 10 meses, ele voltou a andar e voltou a falar. Mas teve uma grande lesão no cérebro, o que o impediu de desenvolver atividades que necessitavam mais concentração. E por causa disso ele não teria mais uma carreira bem-sucedida e provavelmente nem poderia casar-se. E aquilo trouxe uma tristeza profunda ao coração daquela mãe. Mas ela conta no livro que o seu filho exalava a alegria de Deus. Quando ele ia à igreja, ele cantava e adorava o Senhor com todo o coração. Ele exultava em ouvir a palavra. E todas as pessoas que se aproximavam daquele moço se sentiam abençoadas com a alegria de Deus na vida dele. Então, enquanto aquela mãe ficava angustiada, ela disse que um dia estava lendo as Escrituras e orava, e o Senhor trouxe ao pensamento dela que ela não tinha que ficar triste, porque aquele menino estava cumprindo o propósito da existência dele. Ele foi criado para glorificar a Deus, e ele se deleitava em glorificar a Deus, e todos aqueles que tinham contato com ele eram abençoados. E de repente, naquele capítulo do livro, ela conta que fez uma visita à Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e no templo da igreja daquela universidade, no púlpito, perto do púlpito, uma parte da parede em mármore, ela viu uma inscrição que dizia o seguinte: que por meio do sofrimento, Deus se aproximou de nós, através da morte do seu filho. E por meio do nosso sofrimento, Deus também permite que nós nos aproximemos dele. Esse livro consolou imensamente o meu coração, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de escassez financeira, nesse tempo em que nós vemos pessoas que amamos sofrendo com o luto, e muitos próximos a nós foram chamados à glória. Nesse tempo em que nós vemos crise nos relacionamentos, nesse tempo em que, desejando fazer a obra de Deus com fidelidade, somos perseguidos e passamos por lutas e dificuldades. Ah, querido amigo e irmão, louvado seja o Senhor, porque Deus usa tudo em nossa vida para que o nome dele seja glorificado e nós nos aproximemos dele. E nós nos encontramos com um peregrino que é o rei Davi. A Bíblia diz que Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Davi foi grande guerreiro, que Davi foi pastor de ovelhas, que Davi foi grande músico, que Davi foi profeta, que Davi foi grande rei, também grande pecador e homem de muitas dores. Mas ele era um homem que conhecia o seu Deus, que se voltava para o seu Deus, que tinha intimidade com o seu Deus, que tinha um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E esse salmo nos apresenta de maneira maravilhosa esse relacionamento de intimidade com Deus. O salmo fala da intimidade com Deus. E eu quero lhe perguntar nessa noite, como está o seu relacionamento com o Senhor? Nós poderíamos dizer que você é um amigo íntimo de Deus? O Salmo nos apresenta a intimidade com Deus. Nesses tempos de dificuldade, de pandemia, de dor e de crise, nós temos que reconhecer que tudo isso, irmão, veio para nos quebrantar, para nos aproximar do grande Deus que deu Jesus Cristo na cruz para pagar os nossos pecados.
O Salmo nos apresenta a intimidade com o Senhor. E ao olhar para o texto da palavra de Deus, em primeiro lugar, nessa noite, nós percebemos que a intimidade com o Senhor é para os humildes. A intimidade com o Senhor é para os humildes. O versículo de número 1, o rei Davi disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi nos ensina aqui, amados irmãos, que quem tem intimidade com Deus tem um coração humilde. Ele começa dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. E nós sabemos que isso aqui não é mero palavrório na vida de Davi. Quando o rei Saul quis armar para ele um estratagema para destruir a sua vida, o rei Saul propôs que ele se casasse com a filha do rei, e ele disse: quem sou eu para me casar com a filha do rei? Eu, um homem pobre e de humilde condição. Mesmo sendo o maior rei da história de Israel, Davi era um homem que tinha um coração humilde na presença de Deus. Mas ele diz: nem é altivo o meu olhar. Davi não olhava para as pessoas assim. Já viu as pessoas que passam por você e olham assim, de rabo de olho assim? Você vai falar para ela: pois não, reles mortal. Já viu? Irmãos, quando eu olho algumas pessoas atuando desse jeito, eu dentro do meu íntimo, eu dou gargalhadas dentro de mim. Porque isso é uma grande tolice. Ninguém é melhor do que o outro. Nós não deveríamos ter um olhar altivo. Nós só estamos onde estamos porque Deus nos colocou. Nós só temos o que temos porque Deus confiou aos nossos cuidados. Se nós ocupamos alguma posição, foi porque o Senhor nos colocou nela. Não há glória nenhuma para nós, e nós não somos melhores do que quaisquer outras pessoas por termos responsabilidades maiores. Pelo contrário, nós deveríamos ser mais quebrantados e depender mais do nosso Deus. Então o nosso texto, de maneira maravilhosa, diz que Davi é humilde no seu coração, na maneira como percebe a si mesmo diante de Deus, mas também ele não tem um olhar superior. E aí ele diz: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi, querido amigo e irmão, não buscou no início ser rei. Ele era um jovem pastor de ovelhas, fiel ao seu Deus, e Deus o escolheu para ser rei. Depois ele lutou e reinou com sabedoria, com graça, com poder nas mãos do Senhor. Mas ele disse que não era uma pessoa que buscava a sua própria glória. Por que nós fazemos o que fazemos, amados amigos e irmãos? Para quem nós trabalhamos? Oh, querido amigo, querido irmão, quem tem intimidade com Deus vai aprendendo cada dia mais e mais a viver uma vida de humildade. E para isso nós devemos aprender com o grande rei, que disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele que é Deus e homem ao mesmo tempo, que não teve sombra de variação nem mudança alguma, que nunca pecou, que é Deus pisando em nossa terra e se relacionando conosco, feito um de nós sem pecado. Os seus apóstolos viram sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele, quando esteve entre nós, se portou como manso e humilde de coração. E se nós andamos com Jesus, amados irmãos, nós não vamos buscar exaltação pessoal, mas nós vamos nos humilhar na presença do nosso Deus. Ao meditar nesse salmo, meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu me lembro de uma citação do Dr. Timothy Keller, naquele livro Uma Igreja Centrada, onde ele faz uma citação de um texto da grande autora cristã, esposa do missionário Jim Elliot, Elizabeth Elliot. E Tim Keller conta
que num conto escrito por nossa irmã Elizabeth Elliot, que não está nos evangelhos, então não diga que eu coloquei coisas na Bíblia, é um conto da imaginação dela, mas ela conta a história daquele jumentinho, no qual Jesus montou no domingo, indo a Jerusalém para morrer por nós. Jesus montou no jumentinho e você se lembra que as pessoas colocavam suas vestes, as palmas e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei, bendito que vem em nome do Senhor. O jumentinho gostou daquilo e ele disse, na segunda-feira de manhã, era domingo de Ramos: voltarei a Jerusalém. Ontem eu entrei em Jerusalém, as pessoas colocaram suas palmas para mim, suas vestes, me bendisseram, me louvaram, disseram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Voltarei a Jerusalém para que façam assim comigo novamente. E aí então ele voltou a Jerusalém na segunda-feira. E ele foi chegando a Jerusalém e ninguém o percebia. E ele entrou em Jerusalém e começou a zurrar, mas ninguém prestava atenção nele. E ele começou a dizer consigo mesmo: que humanos estranhos, ontem eles cantavam para mim e me davam as boas-vindas, hoje eles nem me olham. Já sei o que farei, irei às vielas do mercado de Jerusalém, lá me reconhecerão, me darão as boas-vindas e me exaltarão. E então o jumentinho entrou nas vielas dos mercados de Jerusalém, e aí então ele começou a atrapalhar as pessoas e ninguém olhava para ele. E começaram a reclamar, e ele começou a zurrar. Por fim alguém bateu nele e falou: sai daqui, seu jumento! E o jumentinho voltou para casa, triste, macambuzo. Se encontrou com a mamãe jumenta, e a mamãe jumenta olhou para ele e falou assim: jumentinho lindo do meu coração, por que você está tão triste? Ele disse: mamãe jumenta, esses seres humanos são loucos. No dia de ontem, eu entrei em Jerusalém, e eles cantaram para mim, colocaram palmas, colocaram as suas vestes, e cantavam: Hosana, Hosana, okay? Bendito que vem em nome do Senhor. E foi uma festa maravilhosa. Hoje eu voltei a Jerusalém, mamãe, eles não só não me reconheceram, mas gritaram comigo, me ofenderam e até me bateram. E a mamãe jumenta olhou para ele e falou assim: jumentinho bobinho, ontem você estava montado pelo rei, hoje você estava sozinho. Ontem você carregava o Rei dos Reis, e a sua vida estava cheia da presença do Filho de Deus. Hoje você foi no seu próprio poder e capacidade. Você precisa entender que sem Jesus você não passa de um jumento. Sem Jesus, irmão, esse vosso pregador não passa de um jumento. Que Deus nos dê um coração humilde, quebrantado. Que tudo nós façamos para a glória de Deus. Amém? Quem tem intimidade com Deus é quem tem humildade. Uau, pastor, o texto nos chama a ter intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor é para os humildes. Mas em segundo lugar, a intimidade com o Senhor é para os satisfeitos. A intimidade com o Senhor é para os satisfeitos. Versículo de número 2. Diz assim o texto da palavra de Deus. Leiam todos comigo o versículo de número 2. Assim diz a palavra do Senhor: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Meus irmãos, quem aqui já teve bebê em casa? Levante a mão para mim. Muito obrigado. Quem já teve bebê em casa vai entender muito bem a cena desse versículo. Eu já tive 3. E eu me lembro, minha esposinha me ouve aqui pelo vídeo agora, quando Davi era pequeno lá no Chile, nós éramos menos experientes, nós éramos inexperientes, o nosso primeiro filho. E nós estudamos que nós tínhamos que educar o filho segundo os princípios das Escrituras, né?
e que filho tinha que dormir no seu próprio quarto, não na cama dos pais. E de repente, então, aquele menino chorava à noite, chorava. E a mãe ia, eu ia. E o menino só parava quando ele tomava o leitinho da mãe. E muitas vezes, quando ele tomava o leitinho da mãe, ele abria um sorriso e descansava. Não sei se você já viu, a criança chora e os pais carregam no colo. Para, menino, fica quieto. E a criança, uau, 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 uau. E você fica ali sem saber o que fazer. De repente, está rindo, né, Pedro? Está com o irmão pequeno dentro de casa, né? E de repente, então, a criança vai no seio de sua mamãe, suga o leite com todas as suas forças, chega, transpira, depois que toma o leite. O que Davi está dizendo é isso aqui. Eu tranquilizei a minha alma como uma criança que acabou de beber o leite, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Meu irmão, o salmista entendeu que quem tem Jesus, Jonathan, tem tudo. Ele entendeu que quem tem comunhão íntima com o Senhor pode viver em paz, pode viver satisfeito, pode viver cheio da graça de Deus, seja qual for a situação. Ele está deleitoso na presença do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sabiamente falaram conosco Fyodor Dostoiévski, também Blaise Pascal, que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E, portanto, somente Deus pode preenchê-lo. E muitas vezes você que já creu em Cristo Jesus, anda desesperado, ansioso e angustiado, porque você tem colocado a esperança da sua vida, ou nos seus recursos financeiros, ou no seu sucesso profissional, ou nos seus relacionamentos, ou na sua própria saúde. E quando você não consegue nenhuma destas coisas que você coloca em primeiro lugar na sua vida, no lugar de Deus, então você fica ansioso, você fica desesperado. Meu Deus, o sucesso não virá. E você fica assim, de repente, a angústia toma sua alma. Meu Deus, será que eu vou ter dificuldade nesses relacionamentos? Eu queria que meus filhos fossem isso, fossem aquilo, e eles não foram nada disso. Meu Deus, o país está em crise, será que eu vou ter dinheiro para sobreviver? Meu Deus, eu estou doente, e agora? Será que o Senhor me abandonou? E você entra em desespero, porque o coração não está confiando no Senhor. Mas quando você entende que quem tem Jesus tem tudo, então a sua alma se deleita, a sua alma tem paz. Você sabe que bebeu o genuíno leite espiritual, e você vê que a igreja está sendo alimentada nesse momento, e a sua alma vai sendo completada da graça e da palavra de Deus, e você vai sair daqui dizendo: uau, fui alimentado na palavra, fui alimentado na ceia, estou satisfeito e feliz com o meu Deus, que me amou e deu Cristo na cruz para me salvar. Toda glória seja dada somente a Ele. O seu coração vai ter paz, vai ter deleite. Irmãos, quando Jesus é o maior amor da nossa vida, e quando nós confiamos na sua grande redenção, e quando nós descansamos do seu maravilhoso amor, então nós temos paz, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Para mim, um grande exemplo bíblico que prova isso que eu estou pregando para você aqui nessa noite, é aquele testemunho de Paulo aos Coríntios. Paulo foi arrebatado, irmãos e irmãs, até o terceiro céu. Ele conta para nós que viu coisas inefáveis, que não são lícitas ao homem referir. Ele não podia nem compartilhar, ele esteve na glória. Ele nos disse que não sabe se foi no corpo ou se fora do corpo, mas ele viu coisas gloriosas que nós só veremos no céu. E ele nos conta em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Não era um espinhozinho de unha, não, era uma estaca, como se tivesse sido enfiada no seu corpo. Foi-me posto uma estaca na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o retirasse de mim, e o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade me gloriarei, diz ele, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. E aí ele nos conta: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Paulo entendeu, amado amigo e irmão, que a alegria dele não está no seu próprio desempenho, que a alegria dele não está na sua própria saúde, que a alegria última dele não está na maneira como as pessoas o tratam, a alegria dele não estava na sua conta bancária. Ele disse que podia estar contente em toda e qualquer situação. Ele sabia ser honrado e ser humilhado, ele podia todas as coisas, porque a sua alegria estava em Cristo que o fortalecia. Eu quero lhe perguntar: onde está a sua alegria última? É claro que nenhum de nós quer perder alguém ou algo que ama, mas se Deus tirar de você a sua casa, você vai parar de servir a Cristo Jesus? Se alguém que você ama enfermar-se, passar por uma grande dificuldade e vir a óbito, você vai deixar de servir ao Senhor Jesus? Se você não conseguir o lugar na sua carreira que você desejava, você vai deixar de servir ao Senhor Jesus? Se sua filha não for a doutora bem-sucedida que você queria que ela fosse, ou seu filho não for o estadista que você desejaria que ele fosse, você vai colocar uma pressão insuportável sobre ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós entendemos o significado de alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos alegrai-vos, nós podemos ser felizes em qualquer situação. Revise o seu coração nessa noite. Se Jesus Cristo não é a maior alegria da sua vida, peça perdão ao Senhor. Se algum falso Deus está ocupando o lugar do Senhor Jesus no seu coração, é noite de se arrepender. Geralmente nós fazemos das coisas boas que Deus nos dá falsos deuses. Nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus, mas nós não podemos colocá-las no lugar de Deus. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Timothy Keller usa tanto no seu livro O Significado do Casamento, como no seu livro Os Deuses Falsos. Ele diz que um marido só pode amar a esposa como ela deve ser amada, quando ele ama a Cristo sobre todas as coisas. Porque se ele não amar a Cristo sobre todas as coisas, ele pode incorrer em dois erros. O primeiro erro que ele pode incorrer é amar a sua esposa mais do que a Cristo. E se ele amar a esposa mais do que a Cristo, ele vai beijar o chão onde ela pisa, vai ser um capacho dela. E ela não vai respeitá-lo para nada. Mas se ele amar mais a si mesmo do que a Cristo, então ele vai fazer dela o seu tapete. Ele vai pisar nela, ele vai maltratá-la. Então ele disse o seguinte: você só pode amar a sua esposa corretamente quando você ama a Cristo sobre todas as coisas. Porque aí você vai servi-la, mas também vai pastoreá-la. Você vai se humilhar quando errar e pedir perdão, mas quando ela pecar com amor, você vai abrir as Escrituras e confrontá-la. Você só pode amar alguém corretamente, ou qualquer coisa, quando Jesus ocupa o primeiro lugar na sua vida. Se isso for verdade, você vai ser como esse salmista, que toma o seu leitinho e fica satisfeito na presença do Senhor. Que Cristo seja o maior amor da nossa vida. Amém, povo de Deus? Que Ele seja a grande alegria do nosso coração. E nele estaremos satisfeitos, e nele teremos paz. Que Deus permita que os irmãos da Igreja Betesda se alegrem em Cristo Jesus. E tal como essa criança que mamou e tomou o leitinho da mamãe, está sorrindo, satisfeita, que a presença do Espírito do Senhor e a sua palavra encham tanto vossa vida, que vocês transbordem de alegria e fiquem satisfeitos com o seu Deus, e se regozijem nele, seja qual for a situação. Mas, queridos irmãos e irmãs, como está o nosso relacionamento com o Senhor? Sinceramente, você poderia me dizer que é um amigo íntimo de Deus? Você poderia me dizer, querida irmã, que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Você poderia me dizer que tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? As pessoas diriam de você que você é uma mulher cheia da graça de Deus? Ou diriam que você é um jovem cheio do Espírito Santo de Deus? O texto nos desafia a intimidade com Deus.
E o texto diz que a intimidade com Deus é para quem é humilde, é para quem está satisfeito, mas é para quem tem esperança. A intimidade com Deus é para quem tem esperança. O texto diz no versículo de número 3: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Leamos todos esse versículo, vamos lá? Espera, ó Israel. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. De um homem humilde, de um homem satisfeito, Davi agora se transforma num pregador. Nós o encontramos pregando para todo o povo de Deus. No Antigo Testamento, o Israel de Deus eram os descendentes de Jacó. No Novo Testamento, o Israel de Deus é toda a igreja de Cristo Jesus em toda a terra. E para todo o povo de Deus, Davi prega: espera, ó Israel. Então o povo de Deus tem que esperar. E ele diz: espera no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Não adianta você colocar a sua esperança na situação da economia. Não adianta você colocar a esperança no político da moda. Não adianta você colocar a esperança no Supremo Tribunal Federal. Não adianta você colocar a esperança no saldo da sua conta bancária, porque você pode morrer e o dinheiro vai ficar. Não adianta você colocar a esperança na sua saúde ou no seu próprio desempenho. A sua esperança tem que estar colocada no Senhor. E o nome usado para Senhor aqui é Yahvé. É o Deus autoexistente, é o grande eu sou, é o Deus que ontem é, hoje é e amanhã é o Deus eterno. Yahvé é o nome do Deus que liberta o seu povo da escravidão do Egito e faz do seu povo um povo livre. É o Deus que liberta o seu povo da escravidão do pecado. No Novo Testamento, Yahvé é Jesus. Espera, ó Israel, no Senhor. Quando? Hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois, e para sempre. Louvado seja Deus. Mas você vai me dizer: pastor, mas ele está pregando sobre esperança aqui. Quem disse que ele tem esperança? Ele só está pregando aqui, meu irmão. Paulo fala, amado irmão, no Novo Testamento: eu criei, por isso aqui falei. Ele só está pregando para o povo de Deus porque ele mesmo espera no Senhor. E se você duvidar disso, ele pinta um quadro diante dos nossos olhos. Ele foi um homem muito atribulado. Você sabe que Davi foi perseguido pelo rei Saul durante provavelmente quase uma década, uma vida terrível de grande perseguição. Tinha que se esconder numa caverna, tinha que se esconder na outra. Quase pôde matar o rei, mas livrou o rei porque teve temor de Deus. Depois Davi, querido amigo e irmão, viveu a sua vida inteira guerreando. Se não bastasse, por causa de seus pecados, seu filho Absalão perseguiu. Davi foi um homem muito sofrido, de grandes dificuldades. E desde menino ele aprendeu a esperar no Senhor. Naquele dia em que o leão capturou uma das ovelhas de seu pai, ele chegou, tomou o leão pela barbicha, pegou a vara, que era pontiaguda e menor, e fincou no leão e o matou. Também matou um urso da mesma maneira, e também matou aquele grande gigante. Davi, amado irmão, sempre foi um homem que colocou a sua esperança no Senhor seu Deus. E ele nos conta no Salmo 40 que ele esperou confiantemente pelo Senhor. As palavras usadas do hebraico para esperar, todas elas se duplicam no paradigma verbal usado. Poderia ser assim, ó: esperei pacientemente, pacientemente esperei. Ou melhor dizendo, esperando, esperei, esperei, esperando no Senhor. Ou seja, foi uma esperança séria, confiante. E ele diz: o Senhor se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Ele estava afundando na areia movediça. E diz: colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi está testemunhando que vale a pena colocar a sua esperança no Senhor. Quando você coloca a sua esperança no Senhor, Ele te ouve, Ele te dá o livramento, Ele renova o seu cântico, Ele faz com que a sua vida glorifique ao Senhor, Ele faz com que a sua vida seja um testemunho, para que outros vejam a obra do Senhor na sua vida, e o glorifiquem, e o exaltem, e o adorem sobre todas as coisas.
Oh, querido amigo e irmão, coloque a sua esperança em Deus. Não coloque a esperança nas circunstâncias. Eu gosto muito daquele texto de Abacuque, amado irmão. Depois recomendo a você que leia esse profeta. Abacuque é um homem indignado porque o povo de Deus se desviou de Deus. Há litígio no meio do povo de Deus, há adultério, irmãos estão roubando os seus irmãos. E ele vai orar a Deus, e ele reclama com Deus, e Deus fala: não se preocupe, Abacuque, eu vou mandar os caldeus para disciplinar o meu povo e aniquilar todo mundo. E aí, amado irmão, o remédio saiu pior do que a doença, porque Abacuque ficou desesperado: meu Deus, como é que o Senhor vai mandar esse povo pagão, pior do que nós, para nos disciplinar, meu Deus? Se colocou na torre de vigia, e ele então ouviu o Senhor dizer a ele: o soberbo não tem sua alma reta nele, mas o justo viverá pela fé. Não se preocupe, eu vou mandar 5 ais, eu também vou destruir os caldeus. E ele conta para nós no capítulo 3 que quando ele ouviu essa palavra de Deus, ele diz: o meu íntimo se comoveu, ou seja, o estômago dele deu volta, os meus ossos se apodreceram, os joelhos dele tremeram, a podridão entrou nos seus lábios. E aí então, amado amigo e irmão, ele nos conta que ele viu a ação de Deus, e no final ele ora por um avivamento, e ele termina dizendo no seu livro: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, e ainda que não haja mantimento nos campos, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Onde está posta a sua esperança? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, disse Jeremias quando Jerusalém foi destruída. E ele responde: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O Senhor tem misericórdia de você. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele te carrega no colo, ele perdoa os teus pecados, ele não te abandona, ele vai contigo ainda no dia da tempestade. Então tire os olhos das circunstâncias, os problemas não são nada para o seu Deus. Querido amigo e irmão, tire os olhos da crise, coloque os olhos do Senhor, coloque a sua esperança no Senhor. Deus vai cuidar de ti, vai te abençoar, vai te fortalecer, vai te dar vitória no meio da tribulação. Um dos hinos que eu gosto muito do nosso hinário, ele diz: Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Coloque a sua esperança no Senhor, e você vai ser um proclamador da esperança, para que outros recebam de graça a salvação em Cristo Jesus e sejam renovados na presença do seu Deus. Eu quero lhe perguntar nesta noite: como está o seu relacionamento com o Senhor? Você poderia dizer que é um amigo de Deus? Nessa noite o Senhor nos desafia na sua palavra a olhar para o nosso próprio coração. E se o Senhor não tem sido o maior amor da nossa vida, se o Senhor não tem sido a prioridade da nossa vida, se nós não temos tido paz nele, se nós não temos comunhão íntima com ele, nós vamos pedir perdão ao Senhor nessa noite. Lá em casa hoje, na hora do almoço, nós conversamos mais uma vez, como fazemos todo domingo, sobre o sermão. Temas, divisões, partes do texto, implicações. E hoje o sermão foi sobre a evangelização, o que nos atrapalha de evangelizar. E uma das conclusões que nós chegamos, amados irmãos, é que Deus muitas vezes nos dá a oportunidade para falar de Jesus. Mas se você não é uma pessoa que está cheia da palavra, se você não é uma pessoa que tem intimidade com Deus, se você não é uma pessoa que está cheia do Espírito, quando o Senhor abrir a oportunidade, você vai deixá-la passar. Você não vai estar sintonizado com a ação do Espírito Santo de Deus. E aí de repente vai pintar na sua frente alguém que vai falar: como é que eu faço para ter esperança na vida? E você vai ficar e não vai saber falar nada. Mas quando você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, e
Você não vem à igreja somente como uma religião, mas o Evangelho é vida em você. Então, quando o Senhor abrir a oportunidade, você vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer ser uma bênção, todos os dias, separe tempo para estudar as Escrituras. Separe tempo para orar. Separe tempo para cantar e bendizer o nome do seu Senhor. Se você gosta do hinário, pega o hinário e canta todos os hinos. Se você gosta dos cânticos, cante os cânticos, mas adore o seu Deus, glorifique o seu Deus. Irmãos, eu quero testemunhar para vocês que esse ano da pandemia tem sido um ano muito desafiador, mas como tem sido abençoado esse ano. Como nesse ano o Senhor me deu o privilégio de passar muitas madrugadas à presença dEle. E como eu tenho visto pessoas próximas a mim crescerem espiritualmente na pandemia. Lembre-se bem da frase do início do sermão. Deus se aproximou de nós por meio do sofrimento. E Ele usa o nosso sofrimento para que nós nos aproximemos dEle. Aproveite a pandemia. Busque a intimidade com o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Então você terá um coração humilde, um coração satisfeito, um coração cheio de esperança. Creia em Cristo Jesus e Ele te dará a salvação. Que Deus te dê a bênção de ter um relacionamento íntimo, vivo e pessoal com o Senhor que nos amou e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Que Deus te abençoe, que Ele resplandeça a sua glória na face de Cristo diante de você, e que você conheça e ame o seu Deus, cada dia, mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois dessa mensagem abençoada do pastor Roster, eu quero relembrar-nos da programação do nosso acampamento de hoje. Às 11 horas, logo agora, vamos ter o Ministério Infantil transmitido por Zoom. Esse segue pelo Zoom a tia Viviane. Às 3 horas, o nosso Ministério Bíblico. Os adolescentes vão estar transmitindo pelo Zoom na continuidade da nossa programação de acampamento. 8 horas, culto presencial e YouTube. Então teremos aqui no Mackenzie, e você pode acompanhar também pelo YouTube com a mensagem do pastor Fábio Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana do Guarda-Noite, que esteve conosco em 18 e 19, vai estar falando, trazendo uma mensagem sobre família, o melhor investimento. Vamos orar antes do nosso encerramento. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por sermos teus servos, Senhor, porque nada pode nos separar, porque um dia, Deus, iremos para o grande acampamento contigo no céu. Obrigado por esses momentos maravilhosos, Senhor, em que estamos trazendo à memória tantas boas lembranças, Senhor, que renovam a nossa esperança. Obrigado, Pai, obrigado por ser o nosso Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora o que nós temos? Opa, nós descemos para o refeitório. Vamos lá?